base, o Salmo 73, muito evocado, muito usado para falar acerca da inveja, certo? Portanto, é uma história muito legal, uma história bem envolvente, que fala sobre aí a inveja, um sentimento que tentou dominar o coração do salmista e quase que ele se desviou. Então quero que você abra a sua Bíblia aí em Salmos número 73. Enquanto você procura, eu quero fazer uma oração inicial com todos vocês. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer nesta noite. Estamos aqui diante desse microfone, diante dessa câmera ligada. Há pessoas nos acompanhando agora e vamos falar acerca da inveja, a senda da autodestruição, um problema, Pai, que tem matado muita gente, está destruindo muitas pessoas. E aqui estamos para contribuir com a Tua palavra, para ajudar as pessoas a não serem destruídas por este mal. Senhor, ministra sobre nós, conduz este sermão, esta palavra, conduz-nos, meu Deus, hoje, porque nós precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, amém, graças a Deus. Bem, queridos, vamos lá, Salmo 73, quero ler com você o Salmo número 73, vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Eu quero ler o último versículo, versículo 18, para a gente encerrar. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Amém, queridos? Até aqui é o texto que nós estamos usando para embasar aqui, portanto, esta palavra sobre inveja. Compartilhe essa live, chama as pessoas para ouvir. Inveja é um caso sério, é um problema sério. Eu quero aqui falar com você acerca deste assunto, sobre quais são as consequências, o que é inveja. Tem muita gente que fala sobre inveja, mas percebe-se que não entende exatamente o que é inveja. Aquilo que acha que é inveja não é. E por causa disso, muitas brigas surgem, porque as pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Então, eu quero trazer para você a verdadeira definição de inveja, e você vai saber se você é invejoso, se você não é, e quais as consequências que você pode sofrer se for invejoso ou se de repente for alvo da inveja dos outros. Então, isso aqui é muito importante que saibamos, tá? O texto que nós lemos fala sobre o salmista, um homem que fazia as coisas certas, era um homem honesto, justo, procurava fazer tudo bonitinho e tinha muita dificuldade. E quando ele olhava para as pessoas que viviam na impiedade, fazendo coisas erradas, sem compromisso com a verdade, essas pessoas prosperavam, e por causa disso ele achou que era uma injustiça que estava acontecendo com ele. Porque pensou ele, eu faço tudo certo, lavo a minha alma na inocência, sofro por causa da justiça e não tenho o que aquela pessoa que faz tanta coisa errada tem. E por causa desse pensamento dele, quase que se desviou, quase que corrompeu o seu coração. Até que, diz ele, entrou na presença de Deus, e Deus explicou para ele que o caminho que essas pessoas andam são caminhos escorregadios, e que ele teria sucesso na presença de Deus. Então, é uma história verdadeira. Salmo 73, ele passou por isso, ele teve inveja, ele deixou muito claro isso, né? Muito claro isso no verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Você é esta pessoa que tem inveja dos soberbos? Você tem inveja das pessoas prósperas?
Você inveja o outro porque ele tem uma casa que você não tem? Você inveja o outro porque ele tem um carro bacana que você não tem? Você inveja o outro porque ele tem uma profissão que você não tem? Fala de uma forma que você não consegue? Ou faz coisas que você não faz? Você tem inveja porque os outros conseguem coisas que você não consegue? Você é uma pessoa invejosa? Você conhece alguém invejoso? Você conhece pessoas que são dessa maneira? Então fica comigo aqui. De repente você é uma pessoa que tem inveja e não está percebendo isso. E diante desta palavra você vai entender o risco de livrar dessas coisas, porque isso vai fazer mal pra gente, tá certo? Então vamos lá. Inveja é a senda da autodestruição. Nesse primeiro momento eu quero falar com você, né? Segundo os estudiosos do assunto, você pode ser quem você for. Qualquer um pode sentir inveja. Ninguém está isento disso. Então, você é uma pessoa que está me ouvindo agora que pode sentir inveja. Só que vai depender como que você vai reagir quando esse sentimento ou esta emoção tentar dominar você, né? Aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, por que é tão difícil conviver com a prosperidade das pessoas, com o sucesso alheio? Me fala aí, por que é tão difícil as pessoas aceitarem o sucesso das outras? Por que é tão difícil a pessoa olhar para a conquista do outro e não conseguir se alegrar? Sabe? Por que não aceitar que as pessoas estão crescendo, estão alcançando coisas, estão tendo sucesso na sua vida, estão desenvolvendo como pessoa, sabe, crescendo? Por que é tão difícil para as pessoas aceitarem o sucesso dos outros? Eu pergunto para você, por quê? Você consegue me explicar o porquê? Por que é tão difícil os outros aplaudirem quando você conquista uma coisa boa? Por que é tão difícil para o ser humano aceitar que o outro esteja em uma condição melhor que a dele? Sabe, é uma pergunta que desafia o nosso pensamento. É uma pergunta que leva-nos a pensar por que as pessoas nos odeiam por aquilo que temos ou por quem somos. Tem gente que não gosta de nós só pelo fato de existirmos. Se você compra alguma coisa, as pessoas não conseguem se alegrar. Por que é tão difícil? Então, vou começar com essa indagação aqui. Por que é tão difícil aceitar o sucesso dos outros? Isso é curioso, não é? Portanto, queridos, o que é inveja? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre inveja. Olha, eu comprei uma roupa, uma camisa vermelha. Daqui a pouco já tinha um monte de gente com a camisa vermelha. Olha, eu comprei um carro. Daqui a pouco outro comprou um carro igual ao meu. Bando de invejoso. Não é isso que o pessoal fala? A verdade é que isso não é inveja. Isso não é inveja. O que é inveja então? Qual que é a definição de inveja? Veja só. No latim tem uma palavra para isto. No grego tem uma outra palavra. E no hebraico tem outra palavra. Eu não vou citar aqui a palavra em hebraico, grego e latim, porque eu não sei pronunciar nesses idiomas. E seria uma petulância. E o risco de errar aqui seria muito grande. Então eu não vou cair nesse erro de querer pronunciar para você a palavra inveja no hebraico, grego e no latim. Mas eu vou dizer para você o significado da palavra, que é projetar sobre outrem um olhar maldoso. Então, inveja significa projetar sobre o outro um olhar maldoso. Isto é uma definição de inveja, a palavra inveja. Como que pode acontecer um negócio desse? Eu fico pensando, pessoas são capazes de fazer isso. Pessoas são capazes de projetar em nós um olhar maldoso, não é? Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, infelizmente, isto está acontecendo hoje, né? Caiu aqui, deixa eu só conferir aqui, caiu a transmissão. Acho que caiu a transmissão não, né? Aqui para mim caiu. Voltou aqui. Infelizmente, as pessoas têm esse tipo de atitude, sabe?
de lançar sobre nós um olhar maldoso. Você talvez seja vítima. Alguém pode te odiar, invejar você por causa do seu carro, da sua casa, da esposa que você tem, do salário que você ganha. É isso. Então o significado de inveja aqui é projetar sobre o outro um olhar maldoso. Inveja é um sentimento de desprezo, é um desprazer. A pessoa que sente inveja é uma pessoa que tem um desprazer pelo sucesso dos outros. Ele não consegue sentir alegria quando alguém consegue alguma coisa. Então, quais são os sentimentos que o invejoso tem? Desprazer. Que coisa terrível. E esse desprazer, ele pode ser motivado por ciúmes, ódio, indignação, desdém ou desprezo e murmuração. Então, primeiro, a pessoa invejosa, ela é uma pessoa que tem um desprazer. Quando você conta algo para ela, ou quando ela vê alguém adquirindo algo, ou sendo alguém, ela já tem um sentimento de desprazer. Ela se incomoda. E esse desprazer é motivado por um ódio. A pessoa passa a ter um ódio do outro, uma indignação. Ele não aceita que esta pessoa tenha aquilo, ou seja aquela pessoa. Olha que perigo. Um ódio, indignação, murmuração são os sentimentos que essa pessoa tem, um desprezo. Ela consegue desprezar o outro só porque uma pessoa tem algo, comprou alguma coisa nova, adquiriu um bem ou se tornou alguém importante. Ela tem um desprazer. Estes são características do invejoso. Então, se você, meu querido, se você é uma pessoa que tem um desprazer quando sabe que alguém ganhou alguma coisa, comprou alguma coisa, ou está numa posição privilegiada, e você, ao saber, tem um desprazer, começa a gerar um ódio no teu coração, você começa a murmurar, mas isso também, né, e tal, começa a ter uma ira no teu coração, começa a ficar indignado, porque alguém conseguiu alguma coisa, olha, você está com sintomas de inveja. Como que você reage quando alguém consegue alguma coisa que você não tem? Quando você sabe que alguém foi promovido, qual é a tua reação? Se tiver isso aqui, se você não sentir alegria, mas um desprazer, ficar nervoso, irado, indignado, com ódio pelo acontecido ao seu semelhante, você é um invejoso. E se você é um invejoso, você precisa tratar isso. Porque você vai ver as consequências que nós vamos mostrar aqui da inveja. Isto vai minar as suas energias, vai sugar todo o seu potencial e vai lhe fazer uma pessoa amarga. Então, se você identifica com essa palavra, vamos começar a tratar, porque o objetivo aqui é levar você a identificar as suas emoções e fazer uma limpeza interior, porque isso faz mal para as pessoas. Então, este é o sentimento desprazer, que é motivado por um ódio, por uma indignação. Você fica indignado, você não aceita, você fica com ódio, e isso lhe traz um desprazer por causa do que o outro conseguiu. Esse é o primeiro ponto. É mais comumente observada entre os pares. Isto é interessante. Então a inveja, ela é mais comumente observada entre os pares. Quer dizer, irmão inveja irmão. Mãe costuma invejar mães. Profissionais costumam invejar profissionais. Ora, você não vai ver um artista plástico invejando talvez vamos colocar um jogador de futebol, né? Não faz sentido. Ou um ator de teatro. É diferente. Geralmente a inveja, ela é comumente observada entre pares. Então, geralmente é irmão que inveja irmão, porque eles acabam compartilhando uma cosmovisão, é o mesmo mundo, sabe? E eles acabam querendo se destacar entre eles. Então, irmão inveja irmão, mãe inveja mãe, profissionais inveja profissionais. É assim que funciona, de acordo com os estudos dos especialistas. É em pares, são pares. Então assim, você é um profissional, aí
Você fica vendo o outro profissional da mesma área que você. Aí nasce uma inveja, certo? Eu trabalho na área da beleza, sou cabeleireiro, por exemplo. Eu não vou invejar um mecânico. Eu não vou invejar um arquiteto. E também não vou invejar um outro cabeleireiro. Por quê? Porque eu não posso invejar ninguém. Eu preciso ser saudável. Eu tenho que aprender a elogiar as pessoas, a aplaudir o sucesso dos outros. Eu preciso aprender a reconhecer a qualidade do que o outro faz. Eu preciso aprender a elogiar as pessoas e a me alegrar com o sucesso dos outros. Certo? Esta é a minha atitude, deve ser a atitude de todos. Então, geralmente há uma inveja de pares. É assim que os estudos apontam. É comum entre os pares, né? Existe uma causa estrutural da inveja, que agora vamos ver, irmão, mas qual que é a causa, a estrutura da inveja? Tem a causa, primeiro, não estruturais e tem a causa estrutural. Eu quero falar com você sobre uma causa não estrutural. O que é? A inveja, segundo os estudiosos, né? Ela dói e dá prazer. Interessante, né? Como que a inveja traz. Duas coisas. Ela causa uma dor, ela dói e ao mesmo tempo também traz prazer. Por que ela dói? Ela dói porque é o seguinte: a sensação que a pessoa tem é de uma injustiça. Vou dar exemplo aqui do salmista, né? Ele fazia tudo certinho, fazia as coisas certas, era justo, fazia tudo como deveria ser, e olhava para o camarada lá, o ímpio, o soberbo, que faz tudo errado, e o ímpio estava conseguindo coisas que ele, com a justiça dele, não estava conseguindo. Então, na mente dele, do invejoso, é uma injustiça. Por que aquela pessoa pode ter e eu não tenho? Isso dói, sabe? Porque você olha para os outros, por que ele pode ter? Poxa, o cara tem 2 carros na porta e um anda a pé. Olha a televisão que ele tem, 50 polegadas, e a minha é aquela de 14. O celular do rapaz lá custa 5 mil e o meu vive travando. Que injustiça. Olha, aquele lá tem 5, 6 casas e eu tô morando de aluguel até hoje. Isso não é justo. Aí começa a injustiça. Ele acha que está acontecendo uma injustiça. Esta injustiça causa uma dor nele. Dói ali. Então é ali que a inveja causa dor. Por causa da injustiça que ele acha que está acontecendo. Poxa, olha o terno dele, hein? Terno de R$1.500, o meu aqui, ó. Meu Deus do céu, não vale nem 100. Tá errado esse negócio. Entende como é que é o invejoso? Ele sente dor porque ele acha que está tendo uma injustiça em relação a ele. E quando é que dá prazer? Dá prazer porque o invejoso, ele sente recompensado quando presencia a derrota do invejado. O camarada inveja o carro que você comprou. Ele fica ardendo em ódio. Ele tem ódio, tem um desprazer e sente tristeza porque acha injusto você ter esse carro e ele não ter. Aí ele te odeia por isso. Você bateu o carro quando ele sabe disso. Quando ele sabe que você bateu o seu carro, ele sente alegria. O prazer do invejoso é na derrota do invejado. Veja que é uma pessoa muito vazia. O invejoso, ele acaba supervalorizando os outros. Eu vou falar uma coisa para você não esquecer isso aqui, preste bem atenção. Isso aqui é um exercício, uma coisa para você não esquecer. Quando você supervaloriza os outros e subvaloriza a si mesmo, você está correndo risco, é o risco que você corre, de esvaziar-se, tá? Esvaziar o outro, diminuindo ele aos seus olhos e diminuindo ele aos olhos dos outros. Para quê? Para que ele fique no seu nível. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: as pessoas aceitam que você seja igual a elas, mas nunca acima delas e nem igual a elas. Ou melhor, até igual a elas você pode ser,
e abaixo delas. Duas situações, já vou corrigir aqui. Duas situações. Igual a elas, beleza, tá no mesmo nível. Abaixo delas, beleza, mas nunca acima delas. Se você tentar estar acima delas, na visão dessas pessoas, elas não aceitam. Isto é coisa de invejoso. Porque o invejoso, ele quer trazer todo mundo ao seu próprio nível ou diminuir. Qual que é o teu sentimento em relação aos outros? Você quer que as pessoas estejam no seu nível, abaixo de você ou acima de você? O que te incomoda? São perguntas que você tem que fazer para si mesmo, para identificar se você é um invejoso ou se você não é. Porque é isso aqui que é inveja. A inveja não é você, eu vou estar repetindo isso para fixar. A inveja não é você querer comprar ou adquirir algo que o outro tem, igual ao do outro tem. Por exemplo, o irmão tem uma blusa bonita, eu gostei da blusa dele, vou lá na loja e compro uma igual. Isso não é inveja. De maneira alguma é inveja. Por quê? Eu gostei. Ele me inspirou com a blusa dele. Até ajudou a marca a vender mais. Fui lá e comprei uma pra mim. A inveja é eu querer a blusa dele. Eu quero a blusa dele, eu tenho que ser aquela, não pode ser igual, tem que ser aquela. E aí o cara faz de tudo para ter aquilo que é do outro. Isto é inveja. É querer ter o que o outro tem e querer ser quem a pessoa é e fazer ela perder o que ela tem. O invejoso é terrível nesse sentido. Porque ele não quer ter igual, ele quer ter o que o outro tem, ser o que o outro é. Vai entrar num ponto específico aqui, eu quero falar contigo, nessa parte, e você vai ver que o negócio é sério. Tem coisas aqui que eu vou falar que merece toda a atenção. Nós estamos vivendo um mundo, gente, que está cheio de pessoas doentes. Doentes por causa da inveja. Eu vou estar repetindo aqui, olha, pelo amor de Deus, jogue fora, não seja uma pessoa invejosa. Como? No finalzinho eu vou te explicar como que você pode combater a inveja. Fique comigo até o final, daqui a pouquinho eu vou estar encerrando. E eu vou te passar a receita para você não ser invejoso. Tá? Fique comigo aí. Portanto, a inveja tem raízes na baixa autoestima, né? Então, assim, as causas não estrutural, qual que é a origem da inveja? Porque, assim, tem que ter uma ligação na emoção, sabe? Ninguém, assim, passa a ser invejoso do nada. Poxa, eu estou invejando do nada. Não. Quais são as raízes da inveja? Primeiro, na baixa autoestima. Se você é uma pessoa de baixa autoestima, sempre está para baixo, sabe? Tem aquele complexo de inferioridade, se sente pequeno, você sempre se coloca para baixo, né? Subvaloriza. Ah, eu não sou ninguém, eu nasci para sofrer, não presto para nada, não valho para nada, não é assim? Tem gente que tem uma baixa autoestima tremenda, não se cuida, não cuida da própria aparência, não se preocupa em pôr uma roupa bacana, sabe? É baixa autoestima, não tem graça. Geralmente, quando alguém está com a baixa autoestima, é a origem, é um dos fatores, tá? É uma das raízes da inveja. Alguém que está nessa condição, esta é a raiz da inveja. Por quê? Porque ele vê que os outros estão melhor do que eles. Aí é onde começa a vir o ódio, as acusações, as murmurações e o desprazer. E a segunda coisa, né? A segunda coisa, vou chamar de coisa isso aqui, que é a raiz, chama de o narcisismo. Você vai ouvir falar essa palavra aí. O que é o narcisismo? É um exagero, o excesso, né? O exagero de autoimportância. Alguém, ela sente, é uma maneira exagerada. Eu sou muito importante e eu quero que as pessoas reconheçam isso. É um exagero da sua própria importância. Isso é narcisismo. A pessoa cria uma fantasia de sucesso na sua cabeça. Ela cria uma fantasia de sucesso. E se não for daquele jeito, ela rejeita. Se a pessoa não reconhecer ela daquele jeito, ela vai reagir negativamente. Então, tem gente
tá muito próximo isso aqui do que eu falei na semana passada do orgulho, que é quando a pessoa, ela sente-se senhor de si mesmo, ela sente dependente, ela está acima de todos, certo? Ela olha, tem até um paralelo, o orgulhoso, ele olha de cima para baixo, né? Ele tem uma visão de si mesmo, que ele é superior, então ele olha de cima para baixo, todo mundo está abaixo dele. E o invejoso já olha de baixo para cima, né? Porque ele se sente lá embaixo, ele se sente injustiçado, discriminado, baixa autoestima, narcisista, ele acha que ninguém dá atenção para ele. Ó, vocês têm que me valorizar, certo? E quando isso não acontece, ele acaba sendo uma pessoa contaminada pela própria inveja. Então são as duas raízes da inveja. Primeira raiz, baixa autoestima e o narcisismo. Aqui está. Isto é não estrutural. Agora eu quero falar para você quais são as causas estruturais. Causas estruturais. Onde é que origina? O que causa a inveja? Porque tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Aí é feito um estudo, porque pode observar que tem pessoas que não são invejosas, né? Elas crescem, elas conversam e não são invejosas, certo? E tem outras que são um problema sério, né? Paulo César, paz do Senhor, querido, Deus abençoe sua vida. Cleide Lopes, Deus abençoe sua vida também. Patrícia, Deus abençoe. Aí os irmãos entrando. Vamos lá, queridos. Compartilhe essa live aí, né? É muito importante isso aqui. Eu estou ajudando pessoas a se livrarem de uma desgraça, que é a inveja, tá? Quais são as causas estruturais da inveja? De acordo com os neurocientistas, que são os especialistas que estudam o comportamento, né? Os neurônios, o funcionamento do cérebro ali, o estudo diz o seguinte, que graves falhas ou lesões nos lobos frontais do cérebro. O que são os lobos frontais do cérebro? São as regiões responsáveis por discernir regras e por codificar os limites de respeito ao próximo. Leva à propensão à inveja. Então, quando há uma lesão nesta região do cérebro aqui, tá? Nos lobos frontais do cérebro, quando há uma lesão ou alguma falha nesta parte do cérebro, geralmente quem tem uma lesão nessa parte do cérebro tem uma propensão a ter mais inveja. Isso é um estudo da neurociência. Então existe aqui um fator, né, ligado ao cérebro, ao próprio funcionamento da mente, do cérebro, que leva a pessoa a ter uma predisposição, uma propensão a ter uma inveja. Então tem um fator aqui que precisa também ser considerado, né, dentro do estudo que foi feito aqui. E de acordo com o estudo, quando alguém tem inveja dentro de si, na sua alma, é uma pessoa que tem muita inveja, o que pode acontecer? Pode causar uma depressão acentuada, né? Pode causar uma depressão muito grave. A inveja causa depressão, ela pode causar uma depressão muito grave na pessoa. E também causar uma sociopatia. O que é uma sociopatia? Olha, esse negócio aqui, gente, a inveja é tão grave que ela pode evoluir para uma sociopatia. Além de uma depressão aguda, né? Ela pode também evoluir para uma sociopatia, que é uma coisa que ele não quer o que é do outro, mas o que o outro é. Então a sociopatia é aquele sentimento de você não apenas querer o que é das pessoas, o que é do outro. Olha como o negócio é sério. Olha como a inveja é algo grave, tá? Ele não quer apenas o que o outro quer, mas ele quer ser o que o outro é. Irmão, imagina isso numa empresa ou numa sociedade. Vamos supor aqui que você está numa empresa, tem um cargo importante lá. Pela sua competência, você está no cargo. Alguém inveja você. Essa pessoa quer o teu cargo, certo? Quer a sua função e quer ser você exatamente como